Bom dia, paz e bem. Sejam bem-vindos aqui no meu canal do Instagram. Eu sou Roni Zimani e eu fico muito feliz de estar com vocês aqui nesse momento aqui, a gente refletindo, a gente estudando um pouco, a gente caindo a ficha aí, né, de muitas coisas. Hoje o livro que eu tô lendo é o capítulo Fé, né, da Verdade, volume 8. E o professor Masaharu fala uma coisa importantíssima a respeito de nós obedecermos às leis, tanto as da vida, aqui material, quanto as leis espirituais. Isso nos protege e isso, inclusive, traz para nós muitos benefícios, né, na nossa vida diária. Ele fala assim: utilize as leis da natureza através da lei do amor. Conhecendo totalmente as leis, não é difícil adaptarmos-nos corretamente a elas. No entanto, mesmo as leis da natureza, conhecemos-las apenas parcialmente. Houve quem descobriu a lei da natureza para criar a bomba atômica e a bomba de hidrogênio. Contudo, não houve uma pessoa sequer que tivesse descoberto a lei da natureza para nos proteger completamente da sua danificação. No momento, a única fórmula para escaparmos dos danos da bomba atômica e da bomba de hidrogênio consiste em utilizarmos uma lei de dimensão superior à lei da natureza, qual seja a lei do mundo mental, a lei do amor. Deus nos diz: amai-vos uns aos outros. Onde houver amor, aí eu estarei. Se a humanidade, obedecendo às leis do amor, amasse uns aos outros, o mundo, em vez de despender esforço e dinheiro em armamentos, poderia empregá-los no aproveitamento pacífico da energia atômica, utilizando-a assim no aumento de produtividade e para a concretização do mundo de suprema felicidade. Que maravilhoso a gente parar para pensar nesse trecho aqui, gente. E é a verdade. Isso realmente é a verdade. Como que a gente não compreende que as leis, elas não são para nos derrubar e nem para nos tolher. Muitas pessoas não querem obedecer às leis, isso tanto leis espirituais quanto leis materiais, leis aqui da matéria. Por quê? Porque acha que isso está tolhendo a sua liberdade. E é ao contrário. Quando a gente obedece às leis, a gente é protegido por elas. Você imagina no trânsito, existem leis de trânsito. Quando a gente obedece essas leis, a gente está protegido, a gente está protegendo as outras pessoas. Automaticamente a gente já está também utilizando a lei que é maior que isso, que é a lei do amor. Eu não vou correr, eu não vou fazer nada de errado no trânsito, porque eu tenho amor à minha vida e eu também tenho amor à vida das outras pessoas. Eu não quero nenhum mal para as outras pessoas, então eu vou obedecer essa lei, porque ela me protege e ela protege as outras pessoas também. Então, a lei espiritual, ela precisa ser maior, inclusive, do que a lei material, do que a lei física, a lei aqui desse mundo. Porque senão, a gente sente que a gente está sendo tolhido. Não, dane-se, eu vou correr sim, porque eu tenho que chegar mais rápido, eu não quero saber. E aí você fere as leis. Esse exemplo que ele deu aqui no livro da energia nuclear, né? A energia nuclear, ela é uma força. Ela não é nem ruim e nem bom. Agora, dependendo do coração que está manipulando essa energia, aí quando não existe a lei do amor presente junto com essa lei, é a hora que a gente cria as bombas, a gente joga bombas nos outros países, a gente destrói vidas humanas. E se nós utilizássemos essa energia realmente de forma pacífica, como seria esse mundo? Teríamos produções melhores, teríamos realmente muito mais conforto para todo mundo, porque a energia atômica ela produz muita energia rapidamente. Então, como seria esse mundo se a lei espiritual fosse superior à lei da natureza? Nós utilizaríamos as leis da natureza com muita sabedoria. A lei da gravidade, ela não é nem ruim nem bom, ela é uma lei, é o que faz realmente com que a gente tenha aqui atmosfera, com que a gente tenha oxigênio, com que a vida floresça e aconteça. Mas, se nós pularmos, né, do 10º andar de um prédio, não importa se você conhece a lei ou não, não importa se você é bom ou não, você está ferindo a lei. E quando a gente fere uma lei, a gente responde por isso.
Nós temos que ter compreensão disso. Quanto mais nós tivermos compreensão das leis e não nos sentirmos obrigados a obedecê-las, mas ao contrário, essas leis existem, tanto as da natureza quanto as espirituais, elas existem não para tolerar a nossa liberdade, mas para nos dar uma liberdade realmente verdadeira. Quando a gente entende que quando eu faço algo de ruim para o outro, não existe o outro. Eu e o outro somos um, nós somos ramos da mesma videira. Jesus deixa bem claro, né? Que ele e o Pai é um, nós também. E que quando nós estamos unidos a Cristo, nós nos tornamos um também. Então, quando eu faço mal para você, eu não estou fazendo mal para você, eu estou fazendo mal para mim mesma. Porque existe uma lei, que é a lei da semeadura. Existe uma lei, que é a lei da ressonância. Então, o que vai e volta. Então, nós temos que ter essa profunda compreensão. Que quando eu ajo de uma forma ruim com as outras pessoas, eu estou agindo comigo mesmo. Eu sempre brinco hoje em dia que a lei da semeadura, antigamente ela vinha a cavalo, né? E agora não, agora ela vem pelo WhatsApp, fica verdinho logo. A gente tem uma atitude errônea hoje, rapidamente, tudo está muito acelerado, inclusive as colheitas. Quantas vezes a gente tem uma atitude hoje que não é legal e amanhã a gente está colhendo de alguma outra pessoa, de alguma outra situação. E a gente esquece que a gente plantou. A gente esquece que a gente também teve uma atitude errônea lá atrás, principalmente porque a gente acha que naquele exato instante que a gente feriu a lei, nós tínhamos razão. A gente tem essa tendência de achar que quando eu me altero, quando eu me exalto, quando eu fico louco, quando eu fico bravo, aí com alguém, ou eu sou grosseiro, ou eu sou impaciente, é porque eu tinha razão. Não é porque eu feri a lei. Não, eu tinha razão de ser daquele jeito. Agora, quando alguém faz isso com a gente, aí o outro nunca tem razão. Aí a gente é que tem razão de estar chateado. Então, a gente não consegue observar isso, que a gente está sempre plantando e colhendo. E não adianta. Quando a gente está colhendo muito nabo, não adianta a gente questionar. Ai, meu Deus do céu, eu queria colher chuchu, eu estou colhendo nabo. A gente precisa começar a observar. Porque às vezes a gente acha que a gente está plantando chuchu, mas não é chuchu que a gente está plantando, a gente está plantando é nabo mesmo. Então, se nasceu nabo, não adianta questionar. Nossa, mas era para ser chuchu. Não, deixa eu dar uma olhada, deixa eu ver minhas sementes, deixa eu ver o que eu estou fazendo, deixa eu ver como é que eu estou gerenciando essas leis, tanto as da natureza quanto as leis mentais. Deixa eu olhar, ver se eu estou colocando amor nas coisas. Deixa eu ver se eu estou obedecendo os preceitos, se eu estou obedecendo os mandamentos. A gente precisa fazer isso. Se nós não fizermos, nós ficamos reféns de nós mesmos. Nós começamos a ficar reféns de nós mesmos. E isso é muito sério porque a vida começa a ficar muito complicada. E quanto mais plantação ruim você faz, sem perceber, eu percebo que a maioria das vezes a gente não tem consciência. Nós não temos consciência. Se nós tivéssemos plena consciência, bom dia, do futuro das nossas plantações, é óbvio que nós faríamos plantações melhores para colher coisas melhores. Se não estamos fazendo é porque estamos inconscientes. Por isso que aqui no meu canal eu bato tanto nessa tecla com essa palavra consciência. Para mim a consciência, o despertar, né? Meu canal chama Despertar do Ser Humano, por quê? Porque nós precisamos despertar. Nós precisamos acordar, nós precisamos sair de nós mesmos, abrir a nossa mente e começar a enxergar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, a nossa forma de ver a vida, as nossas palavras, as nossas atitudes. Nós temos que ser observador de nós mesmos. Muitas vezes nós estamos observando as pessoas de fora, a gente está vendo as atitudes das pessoas, a gente tem uma facilidade para enxergar a atitude dos outros e dar a sentença, essa pessoa devia ser mais assim, essa pessoa é muito agressiva, ela tem que ser mais calma. Então, de fora, a gente tem uma capacidade incrível de enxergar o que o outro está fazendo de errado. E isso é maravilhoso, é uma capacidade que Deus nos deu de discernimento e de saber o que é certo e saber o que é errado. Mas, em relação a nós mesmos, parece que forma-se uma cortina na nossa frente e nós não conseguimos nos olhar. No livro O Poder do Agora, o Eckhart Tolle ele fala muito sobre isso, que nós precisamos ligar o observador, porque nós não somos nem corpo e nós não somos nem cérebro. Nós somos aquele que sabe que tem um corpo e que sabe que tem um cérebro. Esse é o que nós somos. Então, nós somos uma consciência. O cachorrinho,
ele não sabe que ele tem um corpo e que ele tem uma mente. Ele simplesmente vive na eterna inconsciência. Nós não. Nós temos essa capacidade. Isso nos torna realmente seres divinos, seres que são filhos de Deus. Por isso que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, porque nós temos essa capacidade de saber o que é o mundo. A gente olha uma flor e a gente tem a capacidade de se encantar, de ver aquela flor e falar: ah, que coisa mais linda! Meu Deus, que coisa maravilhosa! Então a gente tem o belo dentro de nós. Nós temos a verdade dentro de nós. Por que quando a gente vê um vídeo onde alguém está fazendo uma bondade para o outro, aquilo aquece o nosso coração? Gente, aqui no meu canal eu posto muitos vídeos assim de motivação. Por quê? Porque é maravilhoso demais a gente observar e ver as coisas que as pessoas estão fazendo de bom. Isso aquece o nosso coração, o coração fica quentinho. Por quê? Porque existe a bondade dentro de nós. Existe a verdade dentro de nós. Então, quando a gente olha fora, a gente tem essa capacidade de se encantar. Então, isso realmente é a consciência. E essa consciência é ela que tem que estar permeando tudo que nós estamos fazendo, para que nós não sejamos pegos pelas leis. Para que a gente obedeça às leis. Obedecer todas as leis, tanto as terrenas quanto as espirituais. As espirituais, então, nossa, essas têm que ser realmente. Então, se você quer o bem para a sua vida, deseje o bem para as outras pessoas. Ah, mas tem gente que é ordinária. Ah, tem gente que é isso, tem gente que é aquilo. Mas Jesus já deixou bem claro: ore pelos inimigos. Ore pelos inimigos. Gente, não tem uma força nós orarmos por aquelas pessoas que a gente acha que são nossos inimigos, que vocês não têm ideia. Eu tenho um hábito direto de fazer isso. Quando alguém faz alguma coisa que me chateia, que eu fico às vezes pé da vida com a pessoa, a primeira coisa que eu faço é me voltar em oração e eu começar a orar pela vida dessa pessoa e orar para que ela desperte, orar para que ela tenha mais consciência, orar para que a vida dela seja mais feliz, porque uma pessoa, para estar agindo com agressividade ou estar agindo com falta de clareza ou com estupidez, não importa. É uma pessoa que está muito na escuridão, é uma pessoa que está muito infeliz, eu não acredito. Às vezes as pessoas falam assim: que infeliz nada, tá sempre passeando, tá sempre viajando, tem dinheiro à vontade, larga de ser boba. Eu não acredito. Como eu não acredito que riqueza material é o que realmente deixa alguém feliz, muitas vezes uma riqueza material acaba de destruir a pessoa porque os vícios são mais fáceis, né? Os erros, uma vida de vicissitude, uma vida de coisas erradas é muito mais fácil. Então, eu não acredito. Eu acredito sim que uma pessoa que é realmente feliz é uma pessoa que tem um bom trato com as pessoas. Então, eu toda vez, independente da pessoa tem dinheiro ou não, se a pessoa tem uma vida financeira estável ou não, quando eu vejo que ela é uma pessoa agressiva, eu olho para ela com profunda compaixão, porque eu tenho certeza que tem algo de muito errado ali dentro dela. Porque pessoas felizes não machucam as outras pessoas. Eu dou testemunho por mim mesma. O dia que eu não estou bem comigo, que eu estou mais fora da casinha, que eu estou irritada, eu estou angustiada com alguma coisa, eu não tenho a generosidade que eu tenho no meu dia a dia. Eu sou mais áspera, eu às vezes dou respostas que não são legais, eu não sou a pessoa que Deus me fez para ser. Por quê? Porque eu não estou bem. Então, agora, quando eu tô bem, quando eu tô alegre, quando a minha vida tá fluindo, opa, quase que eu espirrei. Quando é assim, aí, nossa senhora, eu me sinto generosa, eu me sinto transbordando, eu me sinto em paz, eu quero fazer o melhor pelo outro, quero dar as melhores respostas, quero ser carinhosa. Então, é isso. Então, quando alguém faz alguma coisa para você, sai do papel de vítima e olhe para essa pessoa e fale: essa pessoa não está bem. Com certeza essa pessoa está muito fora da casinha, porque senão ela não agiria dessa forma. E aí a gente consegue fazer o quê? Esse movimento de orar pelos inimigos. E quando a gente doa oração, quando a gente doa uma boa vibração, o que pode voltar para a gente? Só coisas maravilhosas, só coisas boas. Então, obedecer às leis, inclusive as leis que Jesus deixou, né? Aquela lei que eu tinha dificuldade de entender, quando te pediu a túnica, dá o manto também. Isso é o soltar. É a gente não ficar preso àquilo que alguém fez conosco.
né? Alguém faz alguma coisa de ruim com você, não carregue isso, solte. Dá a túnica também, leva, filho de Deus. Deus te abençoa, eu vou virar essa página e eu vou me voltar para quê? Para a alegria, para a felicidade, para as coisas de Deus. Então, tudo que a gente vai entendendo sobre o que Jesus fala para nós é para nos proteger. Não é pra gente ser, né, bobo, não é pra gente ser tonto, né? Tem gente que acha que cristão é tonto. Não, é tudo para nos proteger, proteger a nossa emoção, proteger os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e nos trazer o quê? Uma profunda alegria de viver. Então, vamos começar a olhar as leis de Deus, vamos começar a olhar as leis aqui da vida também com um profundo sentimento assim, quanto mais eu obedeço às leis espirituais, quanto mais eu obedeço às leis da Bíblia, quanto mais eu obedeço o que Jesus nos orienta a fazer, mais eu estou protegido e mais eu estou em liberdade. É uma liberdade diferente, né? Muita gente confunde a liberdade com a libertinagem. A libertinagem é aquilo, eu faço o que eu quero e dane-se os outros. Eu vou fazer para mim e que eu não quero nem saber, tá bom para mim, dane-se as outras pessoas. Isso não é liberdade. Isso é uma libertinagem, isso é um egoísmo e isso nos destrói. Agora, a verdadeira liberdade existem essas leis, como a lei da semeadura, e eu sei que eu plantando algo de bom, com certeza eu colherei coisas boas também. Muitas vezes não daquela pessoa que você quer, mas Deus te supre de uma outra forma. Tem um outro livro maravilhoso que eu li, isso abriu muito a minha mente. Eu vou trazer alguma coisa sobre esse livro que chama A Lei da Compensação Divina, que fala muito disso, que a gente precisa plantar sem esperar da onde vai nascer, porque com certeza tudo que a gente planta no celeiro do céu, uma hora isso se manifesta na vida da gente como bênção, mas precisamos começar a amar as leis. Então, muito obrigada, que seu dia hoje seja orientado por Deus, abençoado por Deus, iluminado, que você tenha assim uma profunda paixão pelas leis divinas, conheça todas as leis mentais, espirituais e comece a viver em consonância com elas. Quanto mais viver em consonância com essas leis, vocês perceberão que a vida de vocês vai começando a fluir melhor. Um bom dia, Deus abençoe, obrigada pela companhia. Fiquem com Deus, muito obrigada.